Pronto, pessoal. Boa tarde a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa aula. Nós estamos com a participação de 21 alunos. Que bom. A gente vai fazer a aula da seguinte forma. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ou citar a dúvida, tá certo? Ou citar a dúvida, ou vocês podem escrever e eu peço a algum colega que leia a dúvida, tá certo? Essa aula eu vou gravar, né? Já estou gravando, estou transmitindo para vocês, estou ao vivo com vocês pelo Meet, estou ao vivo também pelo YouTube. Posteriormente eu mando o link para vocês, para uma eventual dúvida que ficar, a gente conseguir sanar essa dúvida, tá certo? Bom, então, vamos começar aqui a trabalhar. Dúvidas, vocês me citem. Preciso que vocês estejam em mãos com o material que foi enviado para vocês anteriormente, no período da manhã, tá certo? Para a gente resolver aquelas questões que eu coloquei no material que seriam resolvidas pelo professor. Então, gente, nós vamos falar aqui sobre física, primeiro ano, né? Movimento retilíneo uniformemente variável. Bom, a princípio, gente, qual é a característica, qual é a diferença entre o movimento uniforme e o movimento variável? Prático. O movimento uniforme, ele é caracterizado por apresentar uma velocidade constante, não apresentando assim um fator responsável pela mudança da velocidade, que é a aceleração. Já o movimento variado, a velocidade, como o próprio nome diz, é variável. A velocidade pode aumentar ou a velocidade pode diminuir, certo? O que vai caracterizar para nós, hoje vamos classificar bem direitinho aqui, um movimento acelerado ou um movimento retardado, tá bom, gente? Então, característica principal do movimento variado, apresentar o fator responsável pela mudança da velocidade. E qual é o fator responsável pela mudança da velocidade? Uma aceleração, aqui chamada para nós de AM, ou seja, aceleração média. Essa aceleração média, ela vai ser uma razão entre a variação da velocidade e a variação de tempo. A gente já sabe que toda variação, por exemplo, variação de velocidade, é a diferença entre a velocidade final e a velocidade inicial. A variação de tempo é a diferença entre o tempo final e o tempo inicial. Então, a aceleração média, ela vai ser velocidade final menos velocidade inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Tudo bem? Deixa eu só permitir mais uma pessoa entrar. Bom, vamos lá. Nesse caso, a aceleração média seria velocidade final menos velocidade inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Um exemplo bem rápido, porque a gente precisa otimizar nosso tempo. Vamos aqui, gente, ó. Vamos supor que um automóvel tem uma velocidade inicial de 2 metros por segundo. E após um intervalo de tempo de 8 segundos, atinge uma velocidade final igual a 26 metros por segundo. Uma partícula ou um ponto material em estudo apresenta uma velocidade inicial de 2 metros por segundo. Após um intervalo de tempo determinado de 8 segundos, essa partícula atinge uma velocidade final de 26 metros por segundo. Aqui a gente já observa que se trata de um movimento variável. Por quê? Sua velocidade aumentou no decorrer do tempo. Tá certo, gente? Então aqui um movimento variável, mais precisamente aqui um movimento acelerado, que nós vamos classificar hoje. Eu peço desculpa a vocês, toda vez que eu baixar é porque eu preciso aceitar as pessoas que estão entrando, certo? Sejam todos bem-vindos. Então, nesse caso, nossa aceleração média vai ser igual. Velocidade final, aqui ó, pela função 26, menos velocidade inicial 2, dividido por um intervalo de tempo citado, 8,
aceleração média, 26 menos 2, 24, dividido por 8. Quanto é que dá o quociente 24 dividido por 8? 3 metros por segundo ao quadrado. Qual é o valor de nossa aceleração? 3 metros por segundo ao quadrado. Bom, gente, o que significa dizer que uma partícula, que um ponto material tem uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado? Significa que a cada segundo a sua velocidade aumenta 3 metros por segundo. Então cita-se o tempo 2 vezes, é por isso que a unidade de tempo é quadrada. Ok? Primeira parte seria a parte de aceleração. Já fizemos um comentário dela semana passada. Essa semana vamos falar. Alguém tem dúvida? Na dúvida, vocês podem ligar o microfone e falar, viu, gente? Na segunda parte, eu vou falar um pouco de costa, gente, porque eu preciso escrever, tudo bem? Precisamos otimizar nosso tempo. Na segunda parte, nós vamos falar em função horária da velocidade. Mais precisamente, mais uma pessoa entrando. Função horária da velocidade escalar. Gente, a minha felicidade está aumentando. Nós já temos 26 pessoas. Isso é muito bom. A função horária da velocidade escalar é uma função que relaciona a velocidade com o tempo. Então, essa função horária ela é caracterizada por velocidade é igual a velocidade inicial, pode ser mais ou pode ser menos. Mais ou menos a aceleração vezes o tempo, tá certo? Nesse caso, essa função horária, ela chama-se velocidade em função do tempo. Por que velocidade em função do tempo? Deixa eu só dar um exemplo de uma função dessas e vocês vão interpretar bem direitinho. Vamos supor que a gente coloque como exemplo a velocidade de uma partícula em estudo, na qual é representada pela função velocidade é igual a 32 mais 5t metros e segundos. Aqui quer dizer que os espaços são determinados em metros e os tempos em segundos. Uma questão dessas, ela nos dá a função horária e ela começa a fazer colocações sobre essa função, ela começa a nos pedir dados, como por exemplo, vamos supor que a questão diz o seguinte: qual é a velocidade inicial e a aceleração escalar? Para você determinar a velocidade inicial e a aceleração escalar, você faz por comparação, gente. Olha só o que é que você faz. Você pega a função horária. Tem momentos que a imagem está oscilando bastante, tem momentos que a imagem fica boa, nítida, e tem muitos momentos que a imagem fica embaçada. Pronto, gente. Ontem a gente fez um teste sobre a imagem e realmente é a internet, certo? É a questão da internet. Quando a internet de vocês oscila, porque aqui eu botei um medidorzinho de internet no canto para ir vendo direto a internet. A minha parece que ela está estável, ela está segurando. É por isso que algumas pessoas dizem assim: a minha tá ruim, a minha tá boa. São as internets que realmente estão oscilando, viu, Manu? Então estão oscilando mesmo. Certo? Mas está indo, dando para ir acompanhando devagarzinho. A gente vai repetindo o que for preciso, tá bom, gente? Tá certo, pessoal? Tudo bem, gente? Bom, então, vamos lá. Essa função horária, velocidade é igual a 32 mais 5t. A questão pede, determine para nós a velocidade inicial e a aceleração escalar. O que é que você vai fazer? Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Olha só como é fácil, gente. Olha como é prático uma questão dessas. O que é que está ocupando o lugar da velocidade inicial?
32, certo? O que está ocupando o lugar da aceleração? O 5. A aceleração é o fator que vem acompanhado da incógnita t, do tempo. Aqui representa tempo. Então a velocidade inicial ela é 32 metros por segundo e a aceleração ela é 5 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Primeiro ponto resolvido. Segundo ponto, vamos supor que a questão diz: qual seria a velocidade dessa partícula após 10 segundos de movimento? Ora, bem fácil. Letra B, quando o tempo t igual a 10 segundos, gente. O que é que você faria? Pega a função horária que a questão deu, velocidade é igual a 32 mais 5t, substitui esse tempo da função por 10. Então, eu vou só recopiar a função aqui, ó. Velocidade é igual a 32 mais 5t. Então, velocidade será igual a 32 mais 5 vezes. Qual foi o tempo que a questão disse? 10. 10. Ou seja, velocidade igual a 32. Resolve-se primeiro a multiplicação, né? Muito cuidado nesse ponto. 5 vezes 10 dá 50. Então, velocidade igual a 82 metros por segundo. Olha só, gente, uma coisa interessante. Por que essa função, ela se chama função horária do espaço em função do tempo? Se a questão que me deu a função inicial me der um tempo, um valor do tempo, eu encontro, desculpa, não é um espaço, é uma velocidade. Eu encontro uma velocidade. Se essa função me der um valor da velocidade, eu encontro um tempo, tudo bem? Então aqui é uma função horária, retificando, né? Velocidade em função do tempo. Nós vamos estudar ainda a do espaço, tudo bem? No caso, me deu um tempo, eu encontrei velocidade. Lá no exercício que eu passei para vocês, ela nos dá uma velocidade e vamos encontrar um tempo, tudo bem? Bom, deixa eu pedir uma coisa para vocês, gente, que estão assistindo. Vocês conseguem tirar um print da tela? Para a gente deixar essa tela no grupo? Pode ser? Vocês conseguem tirar? Alguém consegue? Tirar uma fotozinha da tela? Uma foto da tela. Alguém consegue? Vocês conseguem? Gente, estou ouvindo vocês. Estou ouvindo vocês. Podem agora ligar um pouquinho a câmera e falar. A questão, está dando para ir? A função horária? Está um pouco embaçado. Tem horas que fica um pouco embaçada. É a imagem, Juliana. Realmente é a internet mesmo. Mas a gente vai aperfeiçoando essa internet devagarzinho. A gente vai ter que se acostumar. Print da tela, deixa eu ver, dá para fazer. Agora deu uma melhorada. Pronto. Pronto, agora melhorou bastante. Ficou bem nítido. Aproveita agora, gente, para fazer print rápido. Não, sabe por que é, gente? Deixa eu explicar para vocês. Deu certo? Eu vou apagar, viu? Bom, gente, eu vou sempre apagando e sempre falando porque o tempo tem que ser otimizado, né? É assim, gente, ó. Eu fiz um print, eu coloco nos grupos. Pronto. Pronto. Gente, deixa eu só fazer uma questão assim, ó. Sempre que eu estiver falando e falando rápido, realmente a internet vai consumir mais dados e a imagem vai ficar um pouquinho ruim. Mas depois vocês podem assistir ao vídeo, que o vídeo a imagem vai estar bem boazinha, tá bom? Não esqueçam que tudo que a gente está falando aqui está sendo gravado. Eu vou mandar um vídeo para vocês posteriormente. Hoje, no final da tarde, eu já mando. Tudo bem? Bom, a próxima parte, gente, que a gente vai estudar, vocês estão com o material na mão, né?
nós daqui a pouco vamos resolver aquelas questões do material de vocês para ficar guardado para estudo, tudo bem? Então a próxima parte que a gente vai fazer é classificar um movimento. Então, para classificar... Sim? Sim, estou ouvindo. Bom, vamos lá. Para classificar um movimento, a gente pode classificar quanto à velocidade, certo? Que quanto à velocidade, o movimento ele pode ser velocidade, certo? Ele pode ser progressivo, quando é que um movimento será classificado como progressivo? Quando a velocidade for positiva, ou seja, quando o móvel estiver indo de acordo com a trajetória. A imagem, gente, melhorou um pouco? Boa tarde, alguém pode me ajudar? Melhorou? Pronto. Tem vezes a minha teve embaçada, tem vezes que tá melhor. Pronto, ela vai. A gente vai se acostumando. Na próxima aula a imagem vai estar melhor ainda, se Deus quiser, tá bom? Bom, mas vamos lá. Agora já tá doido. É quando eu for falar, gente, realmente a imagem vai ficar ruim quando eu for falar. Porque aí seria voz e imagem transmitida ao mesmo tempo pela internet. Mas vai dar certo, tá bom? Bom, então ele pode ser progressivo quando a velocidade for positiva, ou ele pode ser retrógrado quando a velocidade for negativa. Bom, então vamos lá novamente. Quando é que ele é progressivo? Quando a velocidade for positiva. Quando é que ele é retrógrado? Quando a velocidade for negativa. Quanto à aceleração, um movimento pode ser acelerado ou retardado. Aí, quando é que o movimento é acelerado? Ele é acelerado somente quando a velocidade e a aceleração tiverem mesmo sinal, ou seja, mesmo sentido. Ou seja, velocidade positiva e a aceleração também positiva. Ou velocidade negativa e a aceleração também negativa. Certo? Então o movimento será acelerado quando a velocidade e a aceleração tiverem sinais iguais. E ele será retardado quando a velocidade e a aceleração tiverem sinais diferentes. Ó, velocidade positiva e aceleração negativa, ou velocidade negativa e aceleração positiva. Ou seja, resumindo, quando é que um movimento será classificado como acelerado? Quando a velocidade e a aceleração tiverem sinais iguais. Quando é que ele vai ser retardado? Quando a velocidade e a aceleração tiverem sinais diferentes. Como, por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo para frisar bem direitinho. Vocês não terão dúvidas alguma na resolução dessas questões, de forma alguma. Vocês vão ver aqui, ó. Vamos como exemplo, uma função horária, velocidade igual a 16 menos 5t metros e segundos. Questão horária nos dá essa função, tudo bem? Velocidade é igual a 16 menos 5t.
Só lembrando que nessa função horária, se você pegar como base a equação que representa a função do movimento, você tem isso aqui, ó. Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade inicial é 16 e a aceleração é menos 5. Essa aceleração ela não muda, ela vai ser menos 5, ela é constante. Vamos pedir que em cima dessa função a gente aqui classifique o movimento nos instantes. Tempo 1, 2 segundos e tempo 2, 6 segundos. Classifique o movimento nesses dois instantes, 2 segundos e 6 segundos. Olha só, gente, como é fácil. Você vai pegar esse tempo e substituir na função horária que a questão nos deu. Como é que seria? Velocidade é igual a 16 menos 5 vezes. Quanto é o tempo 1? 2. Você só faz substituir. Velocidade é igual a 16 menos 5 vezes 2. 10. Velocidade igual a 6 metros por segundo. Na realidade, mais 6, né? Quando não tem sinal é positivo. Feito esse cálculo, aí sim você vai classificar o movimento. Nesse caso, ele é progressivo ou retrógrado? Progressivo, porque a velocidade é positiva. Basta você olhar. Velocidade positiva, movimento progressivo. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Então, nesse caso, quanto à velocidade, ele é progressivo. Certo? Inclusive retrógrado tem acento. E quanto à aceleração, ele vai ser acelerado ou vai ser retardado? Nesse caso, gente, como a velocidade deu positiva e a aceleração é negativa, está aqui, ó, velocidade positiva e a aceleração negativa, está aqui a aceleração bem aqui. Os sinais são diferentes. Lembrem mais uma vez, o movimento só é acelerado se os sinais forem iguais. Se os sinais forem diferentes, o movimento é retardado. Então, esse movimento ele é retardado. Pronto. O primeiro item, passamos. No segundo item, no tempo t igual a 6 segundos, você vai fazer o mesmo procedimento, gente. Você vai substituir o tempo na função horária que a questão nos deu. Velocidade igual a 16 menos 5t. Velocidade igual a 16 menos 5 vezes o valor do tempo, 6. Velocidade igual a 16 menos 30. 5 vezes 6, 30. Velocidade igual a menos 14 metros por segundo. Nesse caso, a velocidade deu negativa. Como a velocidade deu negativa, o movimento é retrógrado, né? Lembrem que nesse caso o móvel está indo em sentido oposto à trajetória, certo? Então, nesse caso, quanto à velocidade, vou escrever aqui no cantinho para dar certo, tudo bem? Nesse caso, o movimento é retrógrado. E quanto à aceleração, a velocidade é negativa e a aceleração lá no começo também é negativa. Os sinais são iguais. Quando os sinais forem iguais, ele será acelerado. Então, ele é acelerado. Pronto. Peço a vocês, mais uma vez, que tirem um print dessa tela para nós mandarmos para os colegas que não estão assistindo a aula. Pode ser? Pessoal? Pronto, vou fazer aqui o print. Não estava nítido, mas agora melhorou. É sempre que eu parar de falar, a imagem fica nítida. Beleza? Já fez ali, ok. Ok.
Gente, agora eu vou precisar dos alunos no sentido de nós pegarmos o material que foi passado de manhã. Ele fala sobre a função horária, aí ele tem assim, ó, questões para o professor resolver, não tem? Lá nessas questões para o professor resolver, tem a primeira questão. Vocês pegaram esse material, gente? Vou apagar aqui. Pronto, gente? Bom, a primeira questão, gente, ela diz assim: o estudo do movimento de uma partícula mostra que a mesma tem sua velocidade elevada de 12 metros por segundo para 30 metros por segundo. Então, a questão 1. A velocidade inicial é 12 metros por segundo e ela eleva-se para 30 metros por segundo. Aí a questão diz assim: em um intervalo de tempo de 5 segundos, delta t igual a 5 segundos. Então ela diz: qual a intensidade da aceleração escalar desenvolvida por essa partícula? Fácil, gente. A gente já sabe que a aceleração média ela é o quociente da variação da velocidade dividido por a variação de tempo. Tudo bem? Nesse caso, a aceleração média ela vai ser igual. Qual é o valor da variação da velocidade? É a velocidade final menos a velocidade inicial. Então seria 30 menos 12 dividido por um intervalo de tempo, 5. Ou seja, a aceleração média é igual a 30 menos 12, 18 dividido por 5. 18 dividido por 5 dá uma aceleração média de 3,6 metros por segundo ao quadrado. Tá bom, gente? Muito fácil essa questão, né? Já passo para a próxima. Essa questão está no material enviado para vocês. A 2 já diz assim, ó. O mais novo projeto do físico Alan Victor, meu filho, viu? Isso é uma brincadeira, né, gente? É o carro híbrido que consegue desenvolver uma aceleração de 12,5 metros por segundo ao quadrado. Questão 2, a aceleração igual a 12,5 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem, vamos prosseguir na questão. Esse automóvel, partindo do repouso, ou seja, tendo uma velocidade inicial igual a 0, né, irá atingir que velocidade em 14 segundos? Ora, gente, muito fácil. Delta T igual a 14 segundos. Aqui, gente, basta nós aplicarmos a função horária da velocidade escalar. Qual é a função horária da velocidade escalar? Velocidade é igual a velocidade inicial mais ou menos, pode ser mais se a aceleração for positiva ou menos se a aceleração for negativa, mais ou menos a aceleração vezes o tempo. Então você só vai substituir, gente, ó, velocidade é igual a 0 mais o valor da aceleração 12,5 vezes o tempo, 14. O zero aqui não vai somar, velocidade será igual a 12,5 vezes 14. A gente vai multiplicar aqui,
12,5 vezes 14, 4 vezes 5, 20, vem 2, 4 vezes 2, 8, 2, 10, 4 vezes 1, 4, 1, 5, 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 1, 0, 5, 7, 1. Uma casa decimal. 175. Quanto é que dá aqui? A sua velocidade igual a 175 metros por segundo. Muito fácil também, gente, essa questão. E já vamos para a questão 3 do material que o professor vai resolver para vocês, né? O que é que diz aqui a questão 3? Vocês vão acompanhando comigo, viu? A velocidade de um ponto material em movimento variado é dada pela função velocidade é igual a menos 96 mais 8t. Está lá na função metros e segundos. Ótimo. Determine a velocidade inicial e a aceleração escalar. Bem simples, gente. Bem simples. Resolvemos por comparação. Lembrem como é que caracteriza a função horária. Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Pronto. Substituindo, meus jovens, o que é que nós temos? No lugar da velocidade inicial, menos 96, que é uma velocidade negativa, né? Então, na letra A, velocidade inicial igual a menos 96 metros por segundo. E o que é que está ocupando o lugar da aceleração? Mais 8. Então, a aceleração mais 8 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Qual é a velocidade inicial e qual é a aceleração escalar? Velocidade inicial igual a menos 96 metros por segundo e a aceleração mais 8 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Letra A concluída. Letra B, que é que a questão diz? A velocidade do ponto após 25 segundos de movimento. Ora, gente, muito fácil. Quando o tempo igual a 25 segundos. Você simplesmente pega a função horária que a questão nos deu. Velocidade é igual a menos 96 mais 8t. Substitui o quê? O tempo por 25. Então, você vai ter o quê? Velocidade é igual a menos 96 mais 8 vezes 25. Velocidade igual a menos 96 mais 200. Menos 96 mais 200, lembrem-se que aqui seria uma operação algébrica, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal maior. Então seria 200 menos 96, 104 metros por segundo. Por fim, desse bloco de questões aqui, vai faltar a quarta questão. Ela diz o seguinte: o instante em que sua velocidade V foi igual a 40 metros por segundo. O instante em que V igual a 40 metros por segundo. Nesse caso, gente, você simplesmente pega a função horária de novo. Qual é a velocidade? V é igual a menos 96 mais 8t. Substitui o V por 40 e resolve. Essa equação seria o quê? 40 é igual a menos 96 mais 8t. Vamos passar o menos 96 para cá, positivo, inverte o sinal, para agruparmos os termos semelhantes, resolução de uma equação. Então seria 40 mais 96 igual a 8t. Escrevendo ela ao contrário, nós teríamos 8t igual a 96 mais 40, 136. Ou seja, t é igual a 136 dividido por 8, né? Certo? Tempo t deve ser 136 dividido por 8, uns 17 segundos.
Acredito eu que sim. 136 dividido por 8. 1 vezes 8 é 8. 8 para 13, 5, 56. 7 vezes 8, 56. Para 56, nada. Então, tempo T igual a 17 segundos. Tudo bem, gente? Vamos para o print dessa tela. Eu vou voltar aqui para vocês, para ver o que vocês estão dizendo. Vamos para o print dessa tela, gente? Só faltam 5 minutinhos de aula, viu, gente? Oi? Alguém está ouvindo? Peraí, agora não. Opa! Não tá muito nítido. Agora melhorou. Melhorou. Peraí, não tá muito nítido. Não, já tira o print, né? Gente, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Para algum dos alunos, está nítida a tela bem nítida ou está sem ser nítida para todos? Pra mim tá bem. A minha tá bom, não é bom? Mas essa aí não pode falar. Quando para de falar, né? Pronto. Para a segunda aula da semana que vem, gente, eu já vou fazer uma configuração diferente. Eu vou eliminar o som de uma parte e botar na outra. Mas está dando para entender, gente? Os alunos, eu queria assim uma interaçãozinha, só um pouquinho de vocês. Opa! E aí, agora? O que vocês me dizem nessa tela? Eu pode tá bem. Tá boa agora? Tá. Pronto, eu mudei no campo. Para de falar. Acho que é quando você para de falar, fica nítido. Quando você começa a falar, Pronto. Gente, embaçado. Aí eu acho que é porque quando você se movimenta, a câmera tenta captar a sua imagem. Aí fica embaçada, assim adequada. Enquanto você está mais paradinha aí ela capta a imagem do quadro de forma nítida. então vou fazer uma imagem estática. Ou com a câmera de celular, né? Assim, é de celular, né? Que você usa. Não, é uma câmera mesmo extra. Eu estou fazendo com câmera Uma extra. câmera, É. parece que ela tenta focar, ela fica tipo querendo focar em você. Aí fica a imagem embaçada. Aí quando tá assim, ó, só o quadro, tá ótimo a imagem. Pronto. Mas vou melhorar. Gente, os alunos, tá dando ok? Tá dando tudo certo? Não tá. Pronto. Olha só, gente. Vai ficar faltando resolver a quarta questão. A quarta questão é aquele exemplo que eu dei para vocês já. Tudo bem? Ela diz assim, ó, deixa eu só colocar para vocês aqui, que é até uma observação boa. Vocês estão com o TD em mãos, então... Ela diz assim, na mecânica cinemática, um movimento pode ser classificado quanto ao sentido, como progressivo ou retrógrado, e quanto à variação da velocidade, como acelerado ou retardado. Deixa eu fazer essa questão rapidinho, pode ser? Só para nós finalizarmos nossa aulinha de hoje. Passou muito. Oi? Eu penso que não dá tempo muito, que você tem 3 horas sem a do segundo ano. Não, mas essa é bem rapidinho. É bem rápido. E o pior é que para o segundo ano eu tenho que abrir a sala, né? Deixa eu só dizer para eles aqui rapidinho, Manu. Velocidade igual a menos 45 mais 15t. Bem rapidinho, gente, ó. Que é rapidinho, eu gosto de fazer. Menos 45 mais 15t. Metros e segundos. Ele pede para classificar primeiro no instante t igual a 2 segundos. T igual a 2 segundos. Gente, é super fácil, gente, super fácil. O que você vai fazer? Pegar a função horária, substituir o tempo por 2. Então seria velocidade igual a menos 45 mais 15 vezes 2. Velocidade igual a menos 45 mais 30. Velocidade igual a menos 45 mais 30, subtrai dá menos 15 metros por segundo. Nesse caso, como a velocidade deu menos 15, ela é uma velocidade negativa. Então o movimento é retrógrado. Né? E como a velocidade é negativa e a aceleração é positiva, que é a aceleração, ó, os sinais são diferentes. Ele é retardado. Pronto,
Pronto, gente. Tchau. Só um printzinho dessa tela final, viu? Bom, Essa aula vai ficar gravada onde? Tá No- sendo gravada no YouTube. Eu estou gravando, é por isso que está consumindo muito a internet. Está transmitindo pelo YouTube. Bom, gente, muitíssimo obrigado às meninas que ficaram até agora. Semana que vem eu vou fazer novamente, eu vou insistir nesse tipo de aula. Eu espero, gente, que a gente consiga chegar num ponto que a aula seja gostosa para vocês assistirem, que seja prazerosa, que tenha rendimento, que tenha aproveitamento. Eu agradeço, gente, um abraço e até a semana que vem. Pode tirar um print. Não esqueçam de me mandarem o retorno das atividades no meu particular, no privado pelo WhatsApp, tá bom? Um abraço, gente. Tchau. Até a próxima semana.